Eu vou falar com você que o Pavinato ele tem até um discurso que ele diz que tudo que é imoral é ilegal. Então, vamos falar, né, dos gastos do Lula com o cartão corporativo. Porque é muita cara de pau. É muita cara de pau. O presidente que se diz dos pobres, o presidente que enche a boca pra falar que a classe média que tem 2 TVs em casa esbanja, né? Ele enche a boca pra falar isso. Que já diz, inclusive, que a classe média não precisa do Estado. Já falou isso também. E aí agora a gente tem um presidente da República que em 4 meses já gastou 12 milhões de reais com cartão corporativo. Porque quando a gente fala das viagens, da comitiva, 73 pessoas na China, 37 mil em quartinho de hotel lá na Inglaterra, a gente não para somar. Agora, quando a gente vê 12 milhões de reais em 4 meses, a gente está falando de 3 milhões de reais por mês. Como que um cara que tem coragem de dizer que a classe média ela esbanja com 2 TVs, gasta 3 milhões de reais por mês em média com o cartão corporativo? E detalhe, só para a gente traçar um paralelo, uma comparação, o Bolsonaro em 4 anos gastou 27 milhões de reais no cartão corporativo. É sempre bom a gente trazer um comparativo e é imoral, Bibo. Então, de acordo com o Pavinato, pode ser ilegal. Não tem como a Câmara dos Deputados e o Senado se posicionar contra essa pouca vergonha. Parece que ele está gastando sem limite nenhum, lojinha pra Janja, gravatinha, tem de tudo. E o cartão corporativo, trim, gastando dinheiro do povo brasileiro. Olha aí, olha, até me deu uma moral no áudio. Ô, filhado, eu acredito que nós devamos extinguir esse cartão corporativo. Compra alimentação, os móveis, o que precise, mas sem ter o cartão corporativo, porque abre espaço para uma gastança indeterminada. É muita coisa, ainda mais quando recebemos um presidente como Lula, que em mandatos passados, ele tomava vinho de 158 mil reais. E não foi um, foram 2 numa noite, com Mané Conti. Vá na internet, olha o que é esse vinho. O preferido de Lula, quando se casa com uma mulher que se chama Janja e o que mais faz é esbanja. Tanto é que compraram um sofá de 67 mil reais para um órgão público ou para uma residência, um palácio público, só se for de couro de dinossauro, para explicar e justificar. Então não tem mais respeito ao dinheiro público, não tem mais respeito à liturgia do cargo, não tem mais respeito ao decoro. Estamos vivendo momentos muito difíceis e o cartão corporativo tem que ser extinto, tem que ter outra saída. O senhor, o descondenado Lula, ele gastou simplesmente 100 mil reais por dia. Por dia, para você que está nos assistindo. 100 mil por dia. Isso é dinheiro que nem ladrão acaba. É muito dinheiro. Tem que acabar com isso, pessoal. Vamos lá. Do que depender de mim, vamos sentar. Chega. Eu tenho reunião com o presidente Bolsonaro terça-feira agora. Estarei falando desse caso aí do Deltan e também falar vou puxar esse assunto do cartão corporativo. Tenho certeza que o Bolsonaro é a favor de que acabe esse cartão corporativo. Abre brecha para muito mais imoralidades do que já tem nesse desgoverno. Vamos lá, Márcio Moraes. Você quer falar, mas eu já vou te deixando bem claro, hein? Pra mim não tem defesa. Não tem defesa. Eu tenho 2 TVs em casa sim, eu sou classe média sim, eu não esbanjo e eu nunca vou gastar 100 mil reais por dia. Você é muquirana pra caramba. Eu sou muquirana, olha aí o que o Pavinato falou. Eu sou muquirana, eu tenho permuta em tudo que é lugar. Permuta e leva o Pavinato ainda. Ele se aproveita das permutas. É verdade. Agora, essa situação é gritante. 3 milhões de reais por mês no cartão corporativo. O presidente dos pobres, tadinho. Ele que governa pros pobres está gastando pouco. Me conta uma coisa, quem tá com a Steadicam aí? Não tem ninguém com a câmera na mão? Pode vir nele. Cadê a nossa câmera? Cadê a câmera? Mas também tem o celular, pode olhar aqui, ó. Enquanto a nossa câmera não tá aqui, pode Cadê olhar a Steadicam? O diretor fala aqui no celular. Aí,
Vai, pode falar. Sumiu o Steadicam. Não, daqui a pouco ele volta, fala. Tá bom. Bem, primeiro eu devo dizer o seguinte. Diz. Thiago, você não é classe média, você é classe alta. Ah, tá bom. Então Tá bom, você é isso é uma classe classe alta então que não esbande. Você é classe alta e você é muquirana, já falaram aqui. Então, você não faz parte. E tenho 2 TVs em casa. E você, eu acho que você tem até mais 2 TVs. Não, eu tenho 2, eu não minto não. Eu Então falo vamos lá. tudo. Eu fico muito à vontade para falar de cartão corporativo, porque eu adoro esse tema. Primeiro porque Eu odeio, agora eu tô odiando esse tema. eu fui durante muitos anos. Como você chama? Como chama o nosso amigo aqui? Eu chamo ele de 01. O 01? Fui do 01. É o russo. O cara que chama alguém de 01 é brincadeira, mas enfim, vamos lá. Eu durante muitos anos, você sabe, eu fui executivo da American Express e aprendi muito sobre o cartão corporativo. Cartão Então corporativo. o Lula seria um baita cliente pra você, hein? Executivo da American Olha, Express, o Lula seria um... Eu acho que esse negócio do cartão corporativo está precisando muito mais de monitoramento e acompanhamento do que qualquer outra coisa. E não me refiro à gestão atual, nem à passada, onde as pessoas tinham mais de 5 mil cartões, hoje tem 2 mil e poucos cartões, foram cortados 3 mil cartões corporativos. É um avanço, mas falta muito para a gente caminhar nesse sentido. Na minha concepção, o que falta é um pouco mais de controle de cartão corporativo. O cartão corporativo é bom e deveria servir para controlar as despesas. Agora, só fazendo uma correção, meu caro amigo Thiago, e a gente não pode deixar essa notícia que você deu simplesmente porque você é o dono e Sou dono de operador nada. do programa. Eu não sou dono de nada. Sim, você é o dono do programa. Agora, me mas deram essa missão. Olha, primeiro, não é o Lula, a pessoa física do Lula, que gastou 12 milhões um cartão. São Maria Antonieta. várias pessoas que têm o cartão corporativo e esses cartões, eles foram utilizados para várias coisas. Não estou defendendo aqui. Não tem como defender. Tá, não estou defendendo. Defender não tem como. Eu Dessa vez acho não tem como. Eu acho que é o número alto, ponto. Eu acho que é um número Alto? alto. Eu acho que é um número absurdo, vergonhoso, patético. Eu acho que alto alguém... é muito suave pra Eu você acho- falar 12 milhões eu acho que é necessário. em 4 meses. Olha, eu acho o seguinte, deveria ter uma observação, uma lei, ou talvez alguém para organizar isso, para colocar limite. Márcio, mas não tenta suavizar, Márcio. Pera. Quando você fala que 12 milhões é um Escuta. número alto, 12 Não. milhões é um número assim. Silvio Santos não dá Como isso 28? no ano em Roda Jequiti. Ó, Olha aí, ó. O Silvio Santos não dá. Barras de a ouro que mesma valem coisa mais que do eu que acho dinheiro. que a gestão anterior gastou 28 milhões em 4 anos, eu também acho que 12 milhões é muito dinheiro. Eu acho que precisa mais controle. E vou dizer uma coisa, atuei muito nesse negócio de cartão corporativo. O cartão corporativo, às vezes, te dá uma flexibilidade, porque você, usando o cartão, você não dá muita bola, porque o plástico, você está jogando ali. Então, acho que precisa de mais controle. Precisa. O Segré quer falar? Segré, falar que é alto. É alto, é brincadeira. muito alto. Mas a pergunta é, Márcio, se eu te convido para jantar e não sabe quem paga, você pede o mesmo vinho se você paga que eu pago? A resposta ética seria sim. A dúvida é, por que o presidente da República ou qualquer pessoa do governo vai a uma diária de hotel muito mais cara da que ele pagaria se ele pagaria? Então, por que essa diferença discursiva? Segredo. Não, cuidamos o recurso público, mas se é o povo que paga, eu vou numa diária de 37. Agora, se sou eu que pago, vou numa de um quinhentão. Tem uma diferença aí muito errada. Por que não fazer como muitas empresas fazem? Dizer, gasta com o teu cartão, colocamos o que pode ser reembolsado. Boa. E aí, em função do reembolso, o governo, o contribuinte, devolve no cartão pessoal, porque haja milha também, né? 12 milhões. Ele viaja pra Lua com ele. Então, ele pega a milhagem e ele vai pra Lua. Ó, o Lula Eu já tô de pode acordo. entrar lá no Boa projeto ideia. do Elon Musk. Eu tô de acordo. Pode entrar no projeto do Elon Musk. o Vai deputado pra Lua. vivo pode anotar também. Vamos aí Olha, trabalhar. exatamente. Mais uma lei aí para colocar. A gente tem duas coisas aqui, Segredo. Primeira coisa é o seguinte: o deputado Bipo Nunes mencionou aí um vinho de 150 Romanée Conti. Desculpa, eu não entendo muito de vinho, mas
158 Romani Conti, não sei. Também é uma história. E também dizer que pagou o preço mais caro com uma suíte presidencial, também não sei. A gente precisa checar. Mas Márcio, seja como não for. Esconde os fatos, Márcio. Pera, ele pagou 37 mil reais. Isso é fato. 37 mil reais numa diária de hotel em Londres. É caro. Na Inglaterra. É caro. Mesma viagem que o Bolsonaro ficou na embaixada. O Bolsonaro não pagou nada. Ele ficou na embaixada do Brasil em Londres. Não quero comparar. Volto a dizer, porque eu aqui não estou comparando uma gestão a outra. Mas 12 milhões no cartão empresarial, seja de quem for, quantas pessoas forem, e por se tratar de dinheiro público, é um número alto. Concordo com vocês. Agora, o que nós precisamos fazer? Porque a gente tem que olhar para frente. É fazer um controle melhor e talvez, aí estou de acordo com o Secreto, estabelecer limite para cada uma das atividades. Aí eu acho que vai funcionar. O cartão corporativo é interessante, porque você não tem que levar moeda, não tem que carregar dinheiro, mas ao mesmo tempo acaba proporcionando gastos um pouco maiores. Então, se eu tivesse que dar um aconselhamento aqui para a presidência da República, é melhorar o controle e estipular regras mais rígidas. Ô Pavi, você diz que o imoral é ilegal. Falando deveria. sobre essa situação do cartão corporativo, a gente já viu vários absurdos desse governo com os gastos. A gente teve o sofá de 67 mil reais, a gente teve a cama de 43 mil reais, a gente teve a Janja entrando em loja de luxo lá na Europa, se eu não me engano foi em Portugal, e saindo com uma roupa lá que vale quase 50 mil reais. A gente já teve vários escândalos. Viagem pra China, 73 pessoas viajando com o Lula, inclusive o líder do MST. Pra quê? Ninguém sabe. E a gente sabe que essa viagem custou 5 milhões e 500 mil reais. Agora, como explicar essa cara de pau de se gastar sem a menor vergonha, o povo sabendo, até porque o Lula pediu a quebra de sigilo do cartão do Bolsonaro e recebeu um número de 27 milhões de reais. Foi um pedido do Lula: quebrem o sigilo do cartão do Bolsonaro. E agora passar um papelão como esse de 4 meses 12 milhões e o outro 4 anos 27 milhões? E agora a Polícia Federal, ao invés de estar atrás de traficante, ela está indo atrás das bistecas, né, do que o Bolsonaro comprou e não chegou para os índios, né? Então a Polícia Federal agora está exercendo a nobre investigação de saber onde estão as bistecas, né? Flávio Dino mandou procurar as bistecas. Flávio Dino tá bravo comigo porque o UOL ontem desvirtuou uma fala minha no Pingos dos e Sexta, e quero deixar claro aqui, veja a fala completa. Em toda fala eu falo conjecturas, porque ele pediu, né, um dinheiro para o BNDES, com mais um dinheiro do Fundo Amazônia, ele vai retomar as áreas ocupadas pelo crime organizado na Amazônia. Aí eu conjecturei, por que é que ele não faz o mesmo projeto nas áreas tomadas pelo crime organizado no Rio de Janeiro, por exemplo? E conjectura, sempre usei a palavra conjectura. E nesta conjectura eu continuo. E tô falando, é uma oportunidade porque isso está saindo em toda a imprensa. Fala assim, será que, conjecturando, porque ele quer retomar um espaço para o Brasil que não está na mão do Brasil, está na mão do narcotráfico. Será que é porque lá é público e notório que o PCC é o síndico da região e no Complexo da Maré? Talvez, né? Conjectura-se. Fatos públicos e notórios, a gente conjectura. É do Comando Vermelho, mas o cartão corporativo sempre foi uma vergonha, nunca foi uma boa ideia. Aliás, o Brasil, eu me pergunto, para que serve o salário no Brasil? Né? O salário do deputado, o salário do senador, para que serve o salário do juiz, do promotor e do presidente da República? Porque parece que esse salário entra na conta para ir para um investimento. Porque tem o auxílio isso, auxílio aquilo, no caso do presidente ainda mais, tem o cartão corporativo. Então o presidente da República, ele recebe o salário para colocar numa previdência privada, porque ele sabe que o INSS não dá conta. Para que ele recebe o salário? Né? A ideia do Segrela é sensacional. Gasta no teu cartão, porque com um salário de 41.600, você tem um cartão bom. Você tem um cartão para comprar coisas que você precisa. Você pode gastar no Hermenegildo Zenha, que é até digno. Aí você vai lá, tá saindo do salário. E aí tem os casos de reembolso ou não.
Agora, para que um cartão corporativo para um país em que 43,4%, dados do IBGE da semana passada, 43,4% das famílias, ou seja, quase 150 milhões de brasileiros, mais da metade, porque se a gente pensar uma família com 3 pessoas, a gente falar em 43,4%, dá mais ou menos isso, me corrija se a conta estiver errada, Segré. 43, quase metade das famílias e mais da metade da população não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para pagar a prestação do imóvel que comprou, não tem dinheiro para pagar o crediário, não tem dinheiro para pagar a escola, não tem dinheiro para pagar uma consulta médica, um exame médico. Eles pararam, metade das famílias brasileiras não tem dinheiro para pagar a dívida. Já declararam, como se houvesse falência, a gente teria metade das famílias brasileiras em situação de completa falência, bankruptcy, né? Pessoal, falência pessoal. Enquanto isso, enquanto metade da população está em falência, mais da metade da população e metade das famílias em falência pessoal, um presidente ter um cartão corporativo, isso é um escárnio, é um verdadeiro escárnio. Não, e mais escárnio é gastar 3 milhões por mês, é a média. Mas, Tiago, uma coisa. Quantas casas sociais daria 12 milhões? Já que defendemos tanto os pobres. Quantos ajuda social de Bolsa Família daria 12 milhões? Faz essa conta aí pra mim. Mas sabe o que eu queria fazer um paralelo? É o seguinte: quando o presidente viaja uma comitiva. Muitas vezes ele faz paradas, ele tem que reabastecer. Não dá para não ter o cartão corporativo. O que não pode é ter exagero assim? Com relação a isso. Pavinato, por exemplo, um exagero. Ficar no hotel... Mas você acha que ele bota esses custos no cartão isso corporativo? Não dá. Não. Despesas do governo, da comitiva, que são essenciais, o cartão corporativo ajuda muito. É para isso que ele foi criado, e não para luxúria. Isso que eu quero dizer. Então, onde tem a embaixada, para situações excepcionais, não deveria ficar no hotel. Então, eu acho que isso é luxúria. Não é porque tem um cartão corporativo que o gasto está liberado. Agora, para muitas coisas, como é o presidente da República, é um só no Brasil, isso facilita demais a locomoção, tudo que o gabinete da presidência faz, isso facilita muito. Agora, tem que ter regras. E quais seriam as regras? Um projeto de lei que regrasse. Por exemplo, o presidente da República foi para Roma. Vai ficar no hotel em Roma? A embaixada do Brasil em Roma é a mais bonita do mundo. Tem que ficar na embaixada. Então, essas coisas que precisavam ser regradas, porque o cartão corporativo não vai acabar. O que ele não pode é ter luxúria e ser para todo mundo. Tem que ser para determinadas autoridades. Mas você vê o brasileiro. Metade das famílias estão em dívida. O desemprego subiu de 7,7 para 8,8 e estados como a Bahia subiu para 14,4% de desemprego, com tendência a aumentar, e a inflação também com tendência de aumento. Você não consegue fazer uma viagem de fim de semana. A família brasileira, para sair no final de semana, levar as crianças para comer um lanche, ela se prepara, ela faz uma dotação orçamentária para poder levar a criança a tomar o lanche no final de semana. O governo, ele tem... O que não falta em Brasília é pessoal. Sim. Eles não podem fazer uma dotação orçamentária para cada tipo de viagem. Exato. Ou é assim, não, amanhã eu quero ir para Mykonos. Sem contar o miserável, amanhã eu quero ir para Mykonos. Amanhã eu quero ir para Mykonos. O miserável não tem nem o que comer. E vou com cartão corporativo? Não, tem que ser planejado. Isso aqui não é um país rico, gente. Você fez a conta que o Segre pediu? Não, 12 milhões dá para você atender um mês, 20 mil famílias com o bolsa, em um mês com o Bolsa Família. Outro dado que eu acho que é importante, eu não vou entrar no mérito dos 12 milhões, eu não vi as faturas. Aí a gente sempre trabalha dentro do Ministério Público, há esses programas de cartões corporativos em todas as esferas de poder, né? E o cartão corporativo, ele tem que ter uma despesa, quando feita a despesa, quando apresentada a fatura ao Tribunal de Contas Sim. da União, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas do município, no caso de São Paulo e Rio de Janeiro, e também quando há questionamentos do Ministério Público Estadual ou Federal, em todas essas esferas, dependendo da autoridade que esteja sendo examinada essas contas, cada gasto desse tem que estar devidamente fundamentado. Eu gostaria de ver, como vocês estão falando aqui, a fundamentação para se gastar esses 37 mil reais. Tenho curiosidade, né, como cidadão brasileiro, de ver essa fundamentação junto ao Tribunal de Contas da União. Sim.
Qual é a fundamentação? Mas o Ministério Público, por exemplo, pode fazê-lo. Denunciar esses gastos? Ele instaura um inquérito civil. Porque isso pode, em tese, conjecturando, eu gosto de usar o em tese. Exato. Em tese. Exatamente. Em tese e a gente já, daqui a pouco não pode usar mais isso. Nem em tese, nem conjecturando, né? Então, em tese, o Ministério Público pode instaurar um inquérito civil para averiguação de eventual ato de improbidade administrativa, ou seja, a malversação do dinheiro público, né? Ou seja, a utilização do dinheiro público comprando uma bolsa, né? Ou se hospedando no hotel de luxo, não sei. Estou apenas aqui. Mas, Bate, então como isso ainda não foi feito? O chefe do Ministério Público Federal pode fazer o Augusto Aras. Exato. Que quer ser reconduzido ao cargo em setembro. Ele vai instaurar esse inquérito civil. Ou seja, nada acontece. Em todos os setores a gente tem alguém que não pode fazer alguma coisa. Porque isso é escandaloso. E vou dizer mais. Eu tô te falando de 12 milhões de reais em 4 meses. Como que o Ministério Público ainda não fez alguma coisa? Na Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social da capital, nós recebemos denúncias, inclusive, que nós instauramos de ofício ao ver uma notícia envolvendo fulano de tal, que teria desviado X e YZ. É instaurado um inquérito civil. Da mesma forma com relação a esse gasto. É necessário que se tome uma providência. Se não, o Ministério Público Federal, o Tribunal de Contas da União certamente irá fazê-lo. É obrigação, inclusive, de realizar a fiscalização. E por que não fez ainda? Isso aí precisa perguntar pra eles, né? Porque são 12 milhões de reais, gente. Já fez muita coisa. Thiago, essa discussão, a gente já falou de vários absurdos. A gente falou da viagem pra China. Foram 73 pessoas, gente. A foto daquela viagem pra China é constrangedora. A foto daquela viagem pra China parece uma excursão de colégio. É muita gente. É muita gente. Na fotinho da comitiva do Lula na China. Foram 5 milhões e 500 mil reais. Um quarto de hotel, 37 mil reais na Inglaterra para posse do novo rei do Reino Unido. É um absurdo você pagar 37 mil reais numa suíte, tendo a embaixada, que foi aonde o Bolsonaro ficou, que deixa claro, lá o presidente não paga nada. Aí a gente tem 67 mil em sofá, 43 mil em cama, já são vários os gastos que a gente deixa claro aqui. Como que nada foi feito ainda então pelo Tribunal de Contas da União? Tem que falar, meu amigão. Vamos cair na realidade? Você não é o presidente dos pobres? Que 12 milhões são esses? Dá uma segurada. Ninguém fala nada? Tiago, eu acho que essa reflexão que a gente está fazendo aqui, ela é altamente positiva. Primeiro porque quando você passa uma blitz geral numa empresa, seja ela pública ou seja ela uma empresa privada, mesmo no ambiente corporativo, sempre que você olha lá gastos, dá para fazer alguma coisa. Então, nesse negócio cartão corporativo, eu tenho certeza, se alguém passar um pente fino, vai achar excessos. E eu concordo com vocês aqui. O que precisa é controle. E tem que estabelecer limites, porque não dá para você usar o cartão corporativo, e isso independe se o cara é presidente, deputado, se é senador, não importa. Eu acho que você tem que ter limites para qualquer coisa. E quando se trata de dinheiro público, aí que o problema tem que ser redobrado. Aí a atenção tem que ser redobrada. Então, nesse item aqui, nesse tema aqui, eu vou seguir o voto do relator, que é você. Então, estou seguindo o voto do relator. Tem que ter mais controle, baixar. Eu tenho certeza que nos próximos meses o valor ou o montante vai cair muito, porque a gente tem que levar em conta que as pessoas aqui, todas têm muito bom senso. Mas 12 milhões é um valor muito alto, seja qual for o propósito. Mas eu vou além, Segredo. Sigo o voto do relator. Eu chamo de vergonha. Okay. Eu ter um presidente que gasta o meu dinheiro, porque o dinheiro é meu. O dinheiro é meu, o dinheiro é seu. Eu pago imposto, o salário da Jovem Pan, todo mês cai lá meu imposto. O que eu ganho no YouTube com o canal pilhado, todo mês cai lá imposto. Eu tô pagando. Então, eu até pediria, né, pra nossa justiça, né, já que a justiça tá sendo tão falada, que exija até um reembolso. Não é só você falar assim, tem que ter algum limite pra ele gastar menos. Ele tem que reembolsar, pô. Ele já gastou 12 milhões em 4 meses. Devolve esse dinheiro pro cofre público, pro cofre que sai do meu bolso. Mas essa é a questão discursiva. E por isso a pergunta que fiz para Márcio, me fez meu pai, há muitos anos atrás. Se você vai jantar, não importa quem paga a conta. A bebida que você pede é a mesma. Se o Márcio paga,
que se eu pago. E é uma questão de pergunta, discursivamente. O Lula e a esposa, todo respeito, eles iriam se não fosse a questão presidencial e não vem a questão da segurança, porque a embaixada tem segurança para isso. Pagariam 37 mil reais uma diária? E provavelmente a resposta seria não. Então a pergunta é, por que se ele não pagaria como pessoa física, paga pelo fato de ter outro que está pagando por ele? Essa é a dúvida. E aí outra questão também que tem a ver com uma situação de discurso. Como alguém que votou ao presidente dos pobres, segura o discurso de dizer, cara, mas ele ia me representar. Eu não tenho como pagar essa conta. Como alguém que me representa vai a um lugar que não posso chegar se eu tivesse... A gente falou que desse valor daria para pagar 20 mil Bolsas Família. Então... Né? O presidente dos pobres deveria governar para isso. Para destinar esse dinheiro para 20 mil Bolsas Família. O negócio é que... Mas aí ele não mentiu. Se ele é o presidente dos pobres, ele tem que manter a nação pobre. Porque se a nação deixar de ser pobre, acaba a necessidade do presidente dos pobres. O Petro falou já isso. Exatamente. O presidente da Colômbia falou isso. O pobre tem que continuar sendo pobre, porque quando deixa de ser pobre, vota à direita, mas com esperança. Porque se ele não mantém a esperança de deixar de ser pobre, ele não vota a gente. Tem isso? Agora eu vou te botar contra a parede. É interessante para um governo comunista de esquerda que o pobre seja cada vez mais pobre e que haja cada vez mais pobres na população? Ô Tiago, para essa alegação do Pavinato, a única coisa que eu posso fazer é pedir 1 minuto de silêncio. Sério? Escuta. Ué, então fique 1 minuto de silêncio, já que ele pediu, né, Pavinato? Já que você tá pedindo, olha, então é se cala, pode passar pro Bolsonaro. É absurdo que ele fala. É absurdo que não o presidente Lula, qualquer presidente tem um pensamento de que quanto mais pobre, melhor. Ué, mas o presidente da Colômbia falou. Lógico. O presidente da Colômbia falou. É só buscar. O presidente da Colômbia falou. Tô falando mesmo. do Brasil. Não, mas mesmo assim... Você falou qualquer presidente, agora você já muda. Mas é uma questão de esquerda da América Latina. A Argentina tem o mesmo discurso. A esquerda argentina diz, não, vamos terminar com a pobreza. Já tem 40% de pobres. Sim, mas você fala, dos o presidente da Argentina falou isso. Olha a situação da Argentina. A Colômbia também não está numa situação privilegiada. Agora, com todo o respeito a esses presidentes aí, eu acho que a gente tem uma condição muito melhor, uma economia muito maior. Por enquanto. E gestores muito melhores. Mas, Márcio, pega os últimos 20 anos, 2003 até agora, 20 anos. Quantos desses 20 anos, que era o discurso de terminar com a pobreza, foi governo? Lula 1, Lula 2, Dilma 1, metade do Dilma, aí vem o Temer 2 anos, o Bolsonaro 4, 6 anos sobre 20. Quer dizer que agora eu te pergunto, a culpa é desses 6 anos. Agora eu pergunto pra você, você acha que nos próximos 20 anos a gente vai acabar com a pobreza? Não, pode que não, mas em termos sociais e econômicos, escuta, o melhor é o ponto de inflexão. A gente precisa de avanços. Mas por que você falou de 1 minuto de silêncio pro Pavinato? Eu gosto da treta. Por que você pediu 1 minuto de silêncio? O Pavinato? Fala pra mim. Não, porque o Pavinato falou uma coisa tão absurda que não vou comentar, caramba. Não é... Falar que o presidente quer ver as pessoas mais pobres. É a doutrina... Poxa, desculpa. É uma interpretação da doutrina marxista. Olha... Claro. Porque você tem que cortar o sonho da pequena burguesia para deixar todo mundo no mesmo estamento e poder imprimir um sonho só pro povo. Ô Pavinato, eu imagino se você um dia fosse presidente. Não, mas agrega mais. Eu agradeceria, hein? Agrega mais. Eu quero, hein? Mas, Thiago, agrega mais. Não é só mas, enfim, esse fardo. É a educação. É pobreza e educação. Eu acho o seguinte, a gente tem que primeiro, volto a dizer, eu falei isso na última vez que eu estive aqui e que gentilmente você me convidou de novo e eu te agradeço. Aliás, estar com pessoas inteligentes e brilhantes só eleva o nosso espírito. E vou dizer uma coisa, a gente tem que torcer por esse governo. A gente pode criticar muito como a gente faz, a gente pode brigar, a gente pode ser cada vez mais incisivo, o cartão corporativo tem que ser cortado, ponto. Agora, não dá pra dizer que, torcer contra. Mas torceram pelo governo. Torceram pelo governo. Não, calma aí. Torceram pelo governo Bolsonaro? Vocês são patriotas ou não são? Me diz o seguinte, torceram pelo governo Bolsonaro? Vocês são patriotas ou não são? Eu só vou te fazer essa pergunta. Torceram pelo governo Bolsonaro? Ou não? Fala pra mim. Vai, na maior cara de pau. Escute. Diz pra mim, torceram pelo governo Bolsonaro? Amigos. Não torceram e você sabe que não torceram. Olha. E torcer pelo governo Lula, me desculpe, é a mesma coisa que torcer pro Ibis. Você ficar indo pra arquibancada torcendo e você sabe que o seu time vai perder.
Olha, É difícil torcer assim. Graças a Deus eu torço fé, é questão de fé. Ontem ganhou 4-2. Questão Mas, de enfim, fé. A gente precisa, aí concordo, Pavinato, a gente precisa ter fé, ter foco e ter determinação. O governo, eu acho, tem feito o melhor possível. Não dá para acertar tudo. Agora, volto a dizer para você, nos próximos 20 anos, a gente não vai ter a pobreza eliminada desse país. O que eu acho que a gente vai ter são avanços. Você está dizendo que o governo tem feito o melhor possível. Então, me lista alguns feitos do governo que foram excelentes. Tá fazendo o melhor possível. Já são mais de 100 dias. Deve ser o quê? 120 dias? 150 já. Já são 150 dias. Então me lista esses grandes feitos que você tá falando. Tá fazendo melhor o governo. Ô, Pavinato, a gente Tiago. Pilhado. Pilhado e Pavinato. Tiago. Fala. Tiago. Olha, a gente tem avanços. Houveram avanços. Quais? Desodorante. Pera. O avanço do desodorante. Tutinho vai comer. Fala quais avanços. Fala pra mim. Ó, nós tivemos avanço. O salário mínimo subiu acima da inflação. Você sabe disso. Eu sei, mas eu sei também que R$18 você não paga nem o transporte de um empregado pro seu trabalho no dia. Querido, pode ser pouco pra você, mas pra quem é pobre, mas é muito. Pra quem é pobre. Sabe Ô, Thiago, no pobre é um dia de transporte. Mas não importa. Eu tô te dizendo aqui porque eu conheço vários empresários e eu sei o Thiago, de transporte. R$1 pra quem ganha muito pouco é muito dinheiro, Thiago. Até a CUT você reclamou. É rico, você é o Pavinato, vocês são ricos. A CUT, que é aliada do Lula, Central Única dos Trabalhadores. Mas é claro que o governo... nada, Thiago, se dependesse... Olha, deixa eu contar uma coisa. Se dependesse do governo, possivelmente o salário seria maior. Mas não dá para fazer. A outra coisa importante é o seguinte. A partir de agosto, as pessoas vão comprar passagens por R$200. Isso é uma coisa bacana. Olha, a gente tem 95 milhões de voos todo ano no Brasil. O Pavinato tá rindo. 10 milhões de pessoas viajam. 10 milhões de CPF. Metade das famílias brasileiras estão em dívida absoluta. Elas vão arrancar 200 mangos de onde pra comprar uma passagem? 12 milhões. Mas são aí elas vão viajar, elas vão ficar onde? Vão ficar fazer barraquinha na... Ô, Pavinato, aí eu tenho certeza. Tem uma outra, o desemprego tá subindo. Aí aumentou em R$18 o salário mínimo, mas tem mais desempregado. E a gente tá no endividamento sério. Não tem para pagar água, não tem para pagar energia elétrica. O que vai mudar na vida delas poder viajar por R$200 se elas não conseguem pagar energia elétrica? Vem comigo aqui pro telão, que o Bibo tá desesperado. Depois eu quero comentar isso, hein, Thiago? O Bibo, ele tá me chamando, ele tá gesticulando. Bibo tá na roda, é assim, irmão. Pode chamar que eu vou estar de olho. Sim, mas eu tenho que entrar na roda. Claro, venha. Venha, e a gente quer você presencial aqui um dia. A Sara Jane também, né? Podia vir um dia cantar aqui, né? Vamos abrir a roda. Dia 6 eu vou estar aí na Jovem Pan. Eu vou estar no Pânico dia 6 aí. Vou aí em São Paulo. Um detalhe importante. Com relação à pobreza. Falou em 20 anos não vai acabar a pobreza. Com a esquerda, a pobreza vai acabar nunca. Por onde a esquerda passa, gosta tanto de pobre que multiplica a pobreza. O voto da esquerda é do pobre. Olha o caso agora que nós tivemos entre o saneamento básico. Queriam destruir o saneamento básico porque eles não querem dar conforto, não querem dar progresso e estudo para os pobres, porque dependem dos pobres. Esta é a verdade. Tem 12 estados no norte e nordeste onde as pessoas ganham mais de Bolsa Família e de salário formal. Este é o início da decadência, da ruína de um país. E tem gente que pensa, que bom que tem Bolsa Família, mais pessoas no Bolsa Família. Quanto mais pessoas no Bolsa Família, mais ruína para um país. Quando não tiver Bolsa Família, estaremos bem. Mas o governo, a esquerda, depende de pobre, porque o voto vem do pobre que se sustenta. Acha muito bom aquela cota de miséria do Bolsa Família. Já dizia Charles Darwin, que não jogou no Inter nem no Grêmio. Quem vence não é o mais rápido, nem o mais forte. Quem vence é o que se adapta. Se adaptaram à miséria. Essa é a verdade. Então vão manter o pobre da miséria em troca de votos.